Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. – 29 de abril de 2023. E Paracuru é parte do Dia Internacional da Dança. Tem, nesta noite, impressa no corpo da sua história, os gestos, expressões faciais e movimentos de suas relações com o mar, os ventos, a luz e a terra, mesmo quando grãos de dunas e as esculturas efêmeras, feitas pela água e pelos ventos. O belo do efêmero não é relativo à escala ligeira do tempo, mas é revelar tanta beleza numa expressão única e insubstituível, embora relembrada na grande escala temporal e global como a forma do planeta. Quando os meses calendários são nomeados, quer dizer que refletem as estações do clima, a cultura humana de suas ações e reações diante da necessidade de viver e a memória histórica do mundo ocidental. O Dia Internacional da Dança foi criado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a famosa Unesco. A data lembra o nascimento de Jean-Georges Noverre, que fez a primeira codificação da expressificidade da dança numa linguagem específica, compreendida por todos ao longo do tempo. Porém, o Dia Internacional da Dança é o dia de todas as danças, sejam as danças populares, culturais, religiosas, festivas, dramáticas, que possam compor a humanidade. Paracuru, por exemplo, destacou Flávio Sampaio para conversar com sua colega Ana Botafogo, importante bailarina brasileira, e assim ambos comemorarão o Dia Internacional da Dança com a história de formação e ação desta estrela brasileira da dança. O Flávio Sampaio, no topo do Largo do Alto Alegre do Parazinho, onde hoje é o centro de Paracuru, com os sons do mar e o clima de chuvas deste ano em especial, se junta a Ana Botafogo para dizer que a dança é essencial e um grande desafio do cotidiano artístico e do cotidiano da vida de todos. A dança tem um papel de destaque na vida de Ana Botafogo, ao mesmo tempo que se tornou a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma longa carreira de mais de 46 anos de permanente dedicação à dança. E a dança, por ser uma estrutura da cultura, tem um curso no tempo que passa de uma geração para outra. Quando Flávio conversa com essa grande bailarina, há um fluxo contínuo do passado ao presente e deste ao futuro, em que as sínteses desta linguagem artística se fazem no encaixe dos tempos já experimentados como espetáculo do momento ou em experiência acontecendo. Ana Botafogo viveu numa margem oposta da enseada de Botafogo, numa estreita faixa de terra que o mar não invadiu, na face norte do Pão de Açúcar. O bairro da Urca, aquele mesmo do cassino, da televisão Tupi, da Escola Superior de Guerra, na contraface da Praia Vermelha e seu espaço histórico do país. Por ali, o Rio de Janeiro nasceu como Ana Botafogo. Inicia-se com seu percurso artístico numa bandinha de música do bairro e em seguida vai ter aulas de dança com a bailarina do Teatro Municipal, Luciana Bogdanishi, e depois até a adolescência na Academia de Balé de Leda Yuki. Quando criança na Urca, andava de patins, de bicicleta, não jogava vôlei muito bem, mas era boa no jogo de bola chamado queimadas. Depois, faz toda a sua formação estudantil no Colégio Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, até estudar na universidade. A Ana Botafogo tem a oportunidade de ir estudar na Europa. Vai estudar na Sala Pleyel em Paris, em Cannes com a Rossella Raital e em Londres no Covent Garden. Quando na Europa, faz audição para o Ballet Nacional de Marseille,
dirigida por Roland Petit, e é contratada. Ao retornar ao Brasil, ela vai dançar no Teatro Guaíra de Curitiba, no Paraná. Isto funciona como um rito de passagem da sua própria carreira. Uma bailarina jovem numa companhia se formando e criando o nome. De retorno ao Rio, vai trabalhar no Municipal e com Dalal Achá e com Fernando Burrones, a grande estrela da dança no mundo todo. A carreira estrelar de Ana Botafogo aconteceu com uma característica que poucos sabem dos grandes artistas. A arte é revolucionar o seu material essencial e por isso o artista é um grande trabalhador. Ele usa sua energia para transformar o material em sua arte. E no caso da dança, é o corpo na sua relação com o espaço e o tempo. O brilho da estrela é a lapidação de sua arte. E assim, numa praia que tem o seu sobrenome, numa enseada oposta à sua urca essencial, Ana Botafogo dança balé para uma multidão, lotando toda a faixa de areia da praia. Nesta época, espetáculos aconteciam na enseada de Botafogo, como, por exemplo, a Orquestra Sinfônica com regência do grande maestro Zubin Mehta. Mas fica a sensação de que a produção levou Ana a dançar no seu espaço histórico. Ana Botafogo trabalhou grandes personagens de uma história de dança. Aprofundou-se em cada detalhe da expressão dos personagens de Gisele e do Lácio Fide, encontrando a delicadeza no lugar do braço, da cabeça e do olhar. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, esse programa vai receber a maior estrela da dança brasileira. Seja bem-vinda a Paracuru, Ana Botafogo. Olá, Flávia, é uma alegria enorme estar aqui nesse programa com você em especial, mas falando para todos aí de Paracuru. Ana, vamos começar lá do começo, assim. Nosso público quer saber onde é que você nasceu, como é que foi um pouquinho a tua infância e como é que a dança chegou na sua vida. Se você já tinha ideia naquele tempo de ser a bailarina que você é hoje. Bom, vamos por etapas. Sim, não tinha ideia que eu seria uma bailarina com uma carreira tão longa. Ponto. Vamos voltar lá atrás. Sou carioca da Gema, nasci no Rio de Janeiro, tive toda a minha infância e minha criação, até a fase adulta, no bairro da Urca, que é embaixo do Pão de Açúcar, para situar para quem não é do Rio de Janeiro. E foi nesse bairro que eu tive meu primeiro contato com a dança. Eu estudava, era um bairro pequeno, eu morava no bairro, estudava no bairro e tinha um conservatório de música, onde eu primeiro comecei uma iniciação musical, na bandinha, e depois as aulas de balé começaram com uma professora que era bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, chamada Luciana Bogdanich, e com ela eu tive minhas primeiras noções e aprendi meus primeiros passos de balé. Ela sempre me incentivou, mas ainda era muito uma brincadeira de criança que fazia balé porque eu gostava de dançar e porque minha mãe me levou, e porque minha mãe era apaixonada pela dança e tinha também estudado balé, apesar de nunca ter sido bailarina profissional. Depois a minha formação foi para a Academia de Balé Leda Yuki, onde eu fiz toda a parte da minha adolescência lá, até eu ter a oportunidade de viajar. E aí depois eu vou contar outra trajetória que eu fui estudar fora do Brasil e quando eu me tornei profissional. Mas eu já conto isso para você. Mas voltando à minha infância, eu fui uma criança que gostava muito claro que de dançar, mas eu brincava muito na rua, nesse meu bairro que era muito tranquilo. Nessa época não tinha tantos carros assim. E eu fui uma menina que andava de patins, andava de bicicleta, jogava. Nunca fui muito boa no vôlei, não. Sempre tive medo das bolas do vôlei, porque eu achava muito pesado. Mas eu era muito boa de queimado, que era um jogo também de bola, não sei se chama assim aí, mas sim, eu era muito boa porque eu era pequenininha e ágil e todo mundo queria que eu estivesse no seu time. Sim. E assim foi. E a minha infância de estudos foi primeiro nesse colégio, no bairro da Urca. Depois eu fiz toda a minha formação até a faculdade no Colégio Santa Úrsula, aqui no Rio de Janeiro. E até eu entrar para a faculdade, e só depois disso, um ano depois,
é que a minha vida teve uma transformação que já já eu conto quando você quiser saber. Primeiro, assim, eu adoraria te ver tocando numa bandinha. Infelizmente, não estava próximo. E você começou a estudar com a Luciana Bognadich, que é uma bailarina maravilhosa, minha colega no Teatro Municipal. E que, assim, as pessoas não sabem muito da vida dela, mas ela era do Egito e fugiu do Egito e veio morar no Brasil. Isso, e aqui exatamente. Ela fez uma bela carreira. Isso. Exatamente. A Luciana, eu vou contar uma curiosidade. A Luciana dava as aulas e naquela época a gente fazia aulas com piano. A mãe dela era pianista. Então imagina, eu com 6 anos de idade, eu comecei minhas aulas de balé com a Luciana ensinando e a mãe tocando ao piano. Era maravilhoso. Maravilhoso. E ela, como eu já tinha tido essa iniciação musical, eu acho que eu já tinha uma certa musicalidade também, e a Luciana e a sua mãe sempre falavam muito comigo, me incentivaram muito. Eu acho que também a partir desse momento viram que eu queria muito aprender e viram que eu também era bastante musical. Então eu acho que isso tudo foi me levando. E a outra curiosidade é para dizer que ela foi minha primeira professora de balé. E anos mais tarde, aí você sabe disso, porque você participou também, quando eu entrei para o Teatro Municipal, a Luciana foi minha colega de Teatro Municipal. Eu ainda peguei Luciana dançando, um prazer muito grande, uma sensação até um tanto quanto esquisita no começo, porque ela era minha professora e de repente nós nos tornamos colegas da mesma companhia de balé aqui no Rio de Janeiro. Pois aí, você estudou aqui no Brasil com a Leda Yuki, que é uma das principais professoras de balé do Rio de Janeiro, que formou muita gente, mas depois você foi embora, foi para a Europa, você fez uma formação fantástica, você estudou em Paris, na Sala Pleyel, em Cannes, com a Rossella Hightower, em Londres, no Dance Center do Covent Garden, que são lugares super reconhecidos da dança. Em que momento da tua vida, Ana, você olhou, parou e disse assim, agora eu quero ser uma bailarina profissional, eu quero isso como ofício? Em que momento foi isso e para onde é que você foi? Na realidade, eu tinha esse sonho, mas aqui no Rio de Janeiro, eu achava que era um sonho quase impossível, porque tinham poucas audições para o Teatro Municipal e às vezes poucas vagas. Quando tinha audição, muito poucas vagas, muito pouca gente entrava. Eu via pela minha própria escola as alunas mais adiantadas. Só uma eu me lembro de ter entrado para o Teatro Municipal, assim, quando eu ainda era pequena. Então era um sonho, mas eu achava que era quase impossível. Foi quando eu tive essa oportunidade de estudar fora. Realmente tive excelentes professores fora, era uma maneira de fazer um aperfeiçoamento e sair da minha zona de conforto, que eu era a melhor, entre aspas, aluna da minha academia ou a aluna que era talentosa da minha academia, para eu chegar num universo onde eu era só mais uma no meio de tantos bailarinos. E isso, claro, instiga qualquer bailarino, né, qualquer aluno. E eu acho que foi isso que me aconteceu. Eu precisava ver, e a gente precisa falar, Flávio, sobretudo para os jovens que nos ouvem, que era uma época que não tinha internet. Então a gente não via outros bailarinos dançando, a não ser por pequenos vídeos, por muitos poucos programas de TV. Então eu precisei viajar nessa época para saber o que acontecia na dança, em princípio no mundo, mas eu fui para Paris, que eu tive a oportunidade, eu tinha um tio diplomata que morava lá e eu fui então ter como pouso essa família, a minha família, né? E tive a oportunidade de estudar aí em todos esses lugares que você falou. Mas quando eu estava em Paris, 2 meses e meio depois, eu vi uma audição e uma das minhas professoras em Paris, que eu fazia aula com vários professores diferentes, lá na Salle Pleyel, na Académie Boudet, e uma das minhas professoras, e que foi uma mentora ali naquele momento, era Yvonne Meyer, que foi uma bailarina brasileira, que fez também uma brilhante carreira na França, no exterior, no balé do Marquês de Cuevas. E eu fazia aula com ela, e ela que disse, Ana, vai ter uma audição para o Roland Petit, por que você não quer fazer? Ou você não gostaria de fazer?
Mas como experiência, ela me deixou muito relaxada que seria uma experiência. E essa foi a primeira audição da minha vida. Eu nunca tinha feito uma audição aqui no Rio de Janeiro, nem para o Teatro Municipal. E foi a primeira audição, eu fui ver o que era isso. E para resumir a história, porque tem muitos fatos engraçados nesse dia, nesse momento, eu fui contratada, saí de lá com um contrato. Depois de muitos, sobramos 3 no final dessa audição. E eu acabei sendo a única contratada naquele momento para a companhia do Roland Petit, que era em Marseille. E aí eu tinha que me mudar de Paris para Marseille. Foi uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva de vida. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu me apresentei na companhia, e após a primeira aula, ali sim foi o meu turning point, foi o momento de decisão. Essa é a vida que eu quero daqui por diante. Eu sabia que não seria fácil, talvez não soubesse que seria tão difícil, mas eu sabia que não seria fácil e que eu ainda tinha muito que aprender, que eu ainda uma jovem bailarina, ainda com muito que aprender. Mas foi assim o início da carreira, e vamos para a prática, e vamos entrar nessa companhia. E foi assim, era uma companhia que não era muito grande, o que me dava muitas chances, não só de fazer amigos, mas também de dançar mais e de ser substituta de vários papéis. Quem é da dança vai entender o que eu estou falando. Então eu tinha um dia intenso de ensaios para dançar ou não, para ser substituta ou não. E assim foi o começo da minha carreira, e que eu gosto de dizer, porque às vezes as pessoas acham que a gente já nasceu primeira bailarina. Não. Ali eu entrei na companhia, eu era um corpo de baile e tive grandes oportunidades que mais tarde eu conto para vocês. Mas a gente tem que dizer, Ana, que Roland Petit é um dos grandes coreógrafos do século XX e que o Ballet de Marseille é o sonho de consumo de muitos bailarinos pelo mundo. E você já começou num lugar maravilhoso da dança do mundo. É verdade, eu comecei muito bem, por isso eu acho que eu tive logo uma iniciação muito boa. Era de uma excelência a companhia, a organização, os festivais dos quais a gente participava, muitos festivais internacionais, a gente viajava muito, não só pela França como pelo exterior. Então, assim, eu confesso que tive, claro, um começo maravilhoso, e ainda teve essa questão. O anseio da jovem bailarina era, apesar de eu ter feito coisas incríveis e ter participado, inclusive, da criação do balé Coppelia, quando ele criou e eu estava lá, e isso foi fantástico, vê-lo trabalhar, vê-lo no dia a dia, ter a experiência, usufruir da sua presença, da presença do Roland Petit durante 3, 4 meses seguidos. Isso foi uma experiência incrível. Mas os anseios da bailarina, da jovem bailarina, eu ansiava muito dançar os grandes clássicos. E na companhia do Roland Petit, eu, por exemplo, o Coppelia, que era um grande clássico, mas era dentro da genialidade maravilhosa da sua coreografia, mas eu ainda tinha outros anseios. Eu era muito jovem. Claro, eu queria fazer Gisele, Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, La Sylphide, muita coisa pela frente. O repertório romântico do século XIX. Ana, em 1977, você recebe um convite para interpretar Gisele, é um desses clássicos que você gostaria de fazer, no ainda jovem Balé do Teatro Guaíra, de Curitiba. Na época dirigido pelo argentino Hugo de la Valle, que foi um solista do Balé de Stuttgart, um grande bailarino, que foi seu partner. Eu aí encontro com você. Nós chegamos juntos nessa companhia e a lembrança que eu tenho de você chegando já era de uma estrela. Você, embora não se veja dessa maneira, se tenha dito que a tua experiência no Roland Petit foi uma experiência, vamos dizer, normal de uma bailarina. Mas não, Ana, eu acho que assim, você nasceu predestinada. Quem olha no teu olho sabe que você nasceu para dança. Você nasceu para fazer isso. Quem viu o teu esforço, como eu assisti várias vezes, enquanto muitos estavam cansados, você estava no estúdio da Tatiana Lescova, no estúdio da Eugênia Feodorova, à noite, fazendo outra aula. Isso é verdade. Isso é único na vida de uma pessoa, e é isso que fez Ana Botafogo ser Ana Botafogo. Mas aí você foi convidada para
dançar Gisele. E se eu não me engano, o convite era para fazer apenas esse balé e você acabou sendo a primeira bailarina daquela jovem companhia, que a partir de você e a partir desse balé Gisele, ela ganha notoriedade e faz um grande sucesso, e o governo do Paraná redobra o apoio que estava dando aquele grupo jovem de dança. Quer dizer, você já no início, você já leva aquela companhia a ser um sucesso. Como é que foi? Conta pra gente os bastidores desse contrato, desse convite. Como é que eles te acharam? Como é que eles encontraram você? Como é que eles acharam que você seria a melhor pessoa para fazer aquele papel? Ah, que lindo ver essa sua visão de fora de todo esse momento. É exatamente isso. Bom, eu recebi um convite, eu voltei da Europa 2 anos e meio depois, né, que eu tinha ido. Quando cheguei no Rio de Janeiro, o sonho era entrar para o Teatro Municipal, mas o Teatro Municipal estava fechado e o balé sem dançar, numa das tantas reformas que o teatro estava fazendo. Claro que eu fiquei muito triste, falei, nossa, não vou poder nem tentar uma audição para o Teatro Municipal, mas Deus foi tão bom que 1 mês depois que eu estava no Rio de Janeiro, recebo um convite, exatamente como você disse, dizendo que estavam precisando de uma bailarina no Teatro Guaíra para fazer o papel de Gisele, papel esse que eu nunca tinha feito na vida, mas que seria a minha primeira personagem principal. E, na realidade, eu fui praticamente indicada ao Hugo de la Valle. Uma das vezes que eu estive de férias no Rio de Janeiro, fui fazer aula na Tatiana Lescova. A bailarina não para de fazer aula. E o Hugo de la Valle estava lá e me viu fazendo aula. Nem me lembro, acho que fui até apresentada, mas enfim, viu aquela jovem bailarina que morava na França e ele me viu fazer aula. Nesse momento, quando eles precisavam de uma Gisele, a Dora de Paula Soares, que era uma professora e tinha sido bailarina lá em Curitiba, disse ao Hugo que uma menina que estava na França estava no Brasil disponível. Ele falou, eu sei quem ela é, porque eu a vi em sala, mas eu quero que ela venha fazer uma audição aqui comigo. Isso dizer para os jovens bailarinos que nos ouvem que a nossa vida é feita de audições ao longo da carreira toda. A gente não para de fazer testes e audições a vida toda. E assim foi, na realidade, era o meu primeiro encontro. Eu fiquei feliz com essa oportunidade e fui para Curitiba, ainda tudo uma incógnita, e ainda fui para fazer um teste. O teste seria se eu teria condições de fazer Gisele, se eu teria o espírito para a personagem principal Gisele, se eu seria essa bailarina romântica, mas também tinha um outro teste, que era o teste da altura. Eu não poderia ser uma bailarina muito alta, porque era para dançar com Hugo de la Valle, que não era um bailarino alto. Então, se eles encontrassem uma linda bailarina, mas que fosse alta demais, não poderia dançar com Hugo. E lá fui eu para Curitiba, fiz esse teste e, graças a Deus, passei nos 2 testes. E comecei uma parceria com o Hugo de la Valle linda. Sim, realmente eu fui chamada, né, e depois contratada só para fazer Gisele. Mas aí logo chegou um outro coreógrafo, a gente tinha uma temporadinha, e isso você já participou, Flávio? Sim. Tinha uma temporada logo depois de Gisele, e aí eu já participei. Eu agora não me lembro exatamente do nome do balé, mas era com música do... agora eu vou esquecer o nome, mas já eu lembro, que é um compositor lindo, maravilhoso, brasileiro. Já eu lembro do nome. Tinha o Adágio da Rosa também, da Bela Adormecida. Ah, sim, dancei a Adágio da Rosa. Aí eles fizeram, o Hugo de la Valle criou, eu acho que um programa variado. E aí também foi uma oportunidade maravilhosa de eu poder fazer o Adágio da Rosa. Dancei com você também. Você era um dos meus príncipes pretendentes. E um pouco depois, aí voltei para o Rio de Janeiro e depois eu volto e fico 2 anos no Teatro Guaíra. Um pouco com o Hugo de la Valle, depois a direção mudou, mas foi um momento muito para mim, que como você disse, era uma jovem companhia e eu acho que eu comecei, eu jovem também, para começar a fazer o primeiro papel, eu acho que ali foi uma conjunção de momentos felizes e de elementos também, éramos todos muito jovens, e eu acho que a companhia foi crescendo, nós fomos crescendo artisticamente,
junto com essa companhia que também se fixava artisticamente. E acho sim, agora você falou uma coisa certa, que eu acho que o Teatro Guaíra começou a ficar mais conhecido depois dessa Gisele que a gente fez, porque a gente, além de dançar em Curitiba, nós dançamos em São Paulo, dançamos no Rio de Janeiro, então, e filmamos para a TV educativa daquele momento. Então, eu acho que isso foi uma expansão um pouco das fronteiras do Paraná para o balé. E eu fiquei ali, mas eu ainda era muito jovem, realmente eu não tinha nem muito essa noção que agora você falou. Mas você já tinha um carisma enorme, Ana, você já era uma bailarina pronta, imagina. Pois é, mas fico até feliz dessa sua conclusão aí, porque eu acho que nunca eu pensei nisso. A gente nunca pensa da gente, você é uma pessoa muito simples. Você é uma pessoa incrível, assim, eu acho que o público... O Teatro Guaíra foi crescendo nesse momento, depois eu fiquei 2 anos com eles, o que me permitiu, Flávio, a ter mais tarimba, a crescer junto com os meus colegas contemporâneos, para que depois eu pudesse enfrentar um teatro municipal que tinha tanta tradição, tantos bailarinos veteranos, tantas primeiras bailarinas que eu admirava tanto. Então eu acho que essa minha temporada de Teatro Guaíra com a Jovem Companhia foi muito bom para que me desse esse estofo para depois conseguir uma carreira não só sólida, né, que foi depois muito constante no Teatro Municipal, mas passei ainda 1 ano pela Associação de Balé do Rio de Janeiro, que foi esse meu encontro com Dalal Ascar, que foi muito importante também na minha trajetória, porque ela me deu algumas oportunidades nesse iniciozinho. Claro que eu já tinha passado pelo Teatro Guaíra, e ela também soube de mim através da Gisele, do Teatro Guaíra, e depois ela me deu a primeira oportunidade de dançar com grande estrela da época, que era o Fernando Borrones, mas ela me deu ali, naquele iniciozinho da minha carreira, a oportunidade de saber o que é uma coreógrafa criar para um bailarino. E ela também tinha uma jovem companhia, né, profissional, semi-profissional, e eu vim então contratada para a companhia dela e pude criar alguns personagens de balés que ela coreografou, e que isso também foi muito importante. É importante ter coreografias feitas para si própria, dentro dos seus limites, dentro da sua faixa etária, dentro do que você pode fazer. Eu acho que tudo isso foi um aprendizado e foi uma preparação para quando finalmente eu tive que enfrentar e entrar, né? Eu passei outra audição no Teatro Municipal, que foi uma audição de 2 dias intensos, com aula de balé. Eu acho que nesse momento você já estava lá, né? Já, eu entrei em 77, quando você também entrou, mas aí você não quis ficar, você preferiu fazer um projeto seu pessoal, e foi quando você retorna para o Teatro Guaíra. Mas eu assisti um balé seu com a companhia da Dalal Ascar, na praia de Botafogo, com um Pão de Açúcar de fundo. Viu isso? Claro, Ana, claro. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta pop. Com música pop. E um público, a praia inteira lotada. Aquilo foi um grande sucesso. Ali, Ana, eu acho que nasce para o Rio de Janeiro a Ana Botafogo, a estrela Ana Botafogo. Eu acho que ali o público reconhece você como o talento, reconhece o seu talento. Porque eu, particularmente, eu era jovem na época, eu nunca tinha visto um público daquele tamanho. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o tamanho. Vendo balé clássico, né? Olha, vendo balé clássico, isso. Vendo balé. Ah, é verdade, Flávio. É só você e Dalal. Dalal também é uma figura da dança que a gente tem que sempre reverenciar. Mas aí você entra no Teatro Municipal numa época que foi uma grande mudança da companhia. Entra a Dalal Ascar como diretora. Alguns críticos dizem que esse período em que a Dalal é diretora do Corpo de Baile, mais tarde diretora do Teatro Municipal, foi um dos 3 melhores momentos daquela casa. Foi com a tua ajuda, porque nesse momento, quando a gente dança, quando a gente é bailarino, a gente começa a aprender a ler o público, a ler quando o público é feliz, quando o público é educado ou quando o público é distante.
E às vezes nós dançávamos um mesmo balé de um repertório incrível, que a gente queria falar com você desse repertório, mas a gente lia o público dessas diversas maneiras. E quando você dançava, a leitura do público era sempre de um público feliz. Você tornava esse público feliz. Você dava a ele o sonho que eles foram lá buscar. Você é uma bailarina muito versátil. Você pode dançar os clássicos, os modernos, os contemporâneos. Você dança o popular, você saiu no carnaval como uma estrela do carnaval. Você foi a primeira a fazer isso. Mas eu, particularmente, adoro a sua Gisele, adoro a sua La Sylphide. São balés que eu acho que te caem como uma luva. Ali tem a genialidade da coreografia daquelas pessoas, a genialidade do balé, sim, mas tem a genialidade da intérprete. Gisele, você dança lá no Guaíra e depois você dança várias vezes no Teatro Municipal, como La Sylphide. Era fácil para você fazer? Era algo que você já trazia no seu corpo, na sua personalidade? Ou foi um trabalho árduo? Como é que foi? Foi um trabalho muito meticuloso. Claro que Gisele, falando de Gisele, começou lá no Guaíra, os primeiros momentos, meu primeiro contato com balé, o primeiro contato. Então, foi muito trabalhado lá, mas hoje, claro, vendo depois de anos depois, eu via ainda a fragilidade da jovem bailarina, a primeira vez que se dança. Hoje em dia, quando eu vejo também até vídeos, né, que a gente tem desse momento. Então, assim, claro que a coreografia estava lá, a bailarina estava lá. Claro que já tinha, eu não desgosto, mas ainda acho muito imatura ali hoje, olhando depois de tantas Giseles que eu fiz. Gisele foi um dos balés que eu mais dancei na minha carreira, talvez. Eu teria adorado dançar Gisele todos os anos da minha vida. Não fiz isso, mas teria adorado fazer, assim como a gente faz Quebra-Nozes, que é um balé que a gente vai se encontrando. Quando eu trabalhei Gisele no Teatro Municipal, que era a versão do Peter Wright, claro que eu já trouxe um corpo trabalhado e uma personagem já conhecida. Mas acho que trabalhei muito de novo. Os ingleses eram muito meticulosos nos detalhes que eles queriam. Depois eu me especializei nessa versão em todos os lugares que eu fui dançar na vida, né? Mesmo fora do Teatro Municipal e fora do Brasil. Eu sempre levava essa minha versão, que foi a versão do Peter Wright. Claro que algumas adaptações às vezes eram necessárias serem feitas, mas a coreografia em si, os meus solos, eram exatamente os da produção do Peter Wright. E depois eu fiquei também muito contente porque o Peter Wright me convidou para fazer Gisele em Londres. Então, depois, eu acho que da minha primeira temporada no Teatro Municipal, eu acho que uns 2 anos depois, eu fui dançar em Londres Gisele. Que, claro, isso, para qualquer bailarina, é maravilhoso. Eu fiquei aflita, mas muito honrada e muito feliz com esse convite. E ele ainda fez mais, ele me permitiu que ficasse com a companhia 3 meses e meio, parece. E eu fiz, além de fazer a temporada de Londres, eu fui para mais 3 cidades. Então isso também me deu uma concepção de trabalho em companhias, sobretudo numa companhia inglesa, né, que você sabe como eles são. Sim. Eu 6 meses antes, eu vou falar uma coisa para você que talvez só você tenha esse gostinho, mas 6 meses antes, eu sabia a sala, a hora que eu ia ensaiar, o bailarino que eu ia ensaiar, o pianista que ia tocar para mim. Tudo era de uma organização tão incrível, que a gente sabe como é difícil. Às vezes aqui, no nosso dia a dia, de uma semana para outra já é difícil a gente ter essa tabela certinha, né? Mas já foi tirado da cama para entrar em cena porque o outro bailarino tinha ficado doente. Então, aqui... Mas a gente aprende pra caramba fazendo isso, viu, Ana? Também aprende, né? Mas, enfim, para dizer que, então, Gisele, eu trabalhei muito a cena da loucura, eu procurei diretores de teatro, diretoras, que pudessem fazer. Muitas vezes eu ia lá no Teatro Municipal, eu ensaiava o dia todo. Depois eu dava um intervalinho e eu voltava para aquela sala ali do Vila Lobos. Sim. Só para fazer as cenas de mímica. Então eu passava, às vezes, o balé todo só fazendo como seria essa Gisele, como seria a cena da loucura, dividindo.
porque isso eu já tinha feito com Romeu e Julieta. O primeiro balé que eu fiz, assim, meticuloso, quase que um teatro, foi com Romeu e Julieta, que foi no final de 81. E aí eu acho que Gisele já foi em 82. Então, eu trabalhei muito. E para mim, claro, que era, como você disse, eu era muito elétrica, muito alegre, muito... Eu fazia os grandes clássicos, mas eu também era um pouco essa Coppelia, essa demi-caractère, assim, de brejerice. Eu tive que trabalhar muito o meu segundo ato. Acho que eu fui melhorando o meu segundo ato, que é o Willy, que é o balé mais etéreo. Eu melhorei ao longo dos anos também. Não acho que talvez a minha primeira temporada de teatro municipal tenha sido o meu melhor segundo ato, mas acho que isso foi melhorando ao longo dos anos. Como eu disse que eu dancei muitas vezes, eu fui encontrando essa delicadeza, esse lugar do braço, da cabeça, do olhar, como aquelas litografuras antigas de livros do século XIX. Então, isso tudo eu fui buscando e, claro, só a maturidade, só fazer muito um papel é que você vai encontrando essas nuances. Não, eu ia cortar um pouco, mas se você vai perguntar de Gisele, eu espero. Eu ia dizer de La Sylphide, porque quando você chega em La Sylphide, você já chega com uma elegância que é sua. Essa elegância a gente percebe na vida, na Ana Botafogo, colega, mas que ela leva para a cena com uma propriedade que, assim, é muito raro ver, porque é um balé difícil, é um balé de época, é um balé que requer um corpo específico para dançar aquilo, e quando você chega ali, você já chega de uma forma fabulosa, né? Eu acho que você me falou de dois balés que eu acho que são dois balés muito importantes e talvez icônicos na minha carreira, onde talvez eu tenha me encontrado mais, essa bailarina romântica, exatamente do momento romântico, né, ali de 1842, né, um eu acho que é 41, o outro eu acho que é de La Sylphide, até de antes. Eu me encontrei muito. La Sylphide foi um balé extremamente difícil. Eu já fiz um pouco, acho que mais de 10 anos de carreira já, mas era de tanto tricô e de meticulosidade e de posições que eu trabalhei muito. E depois tem uma história engraçada, não sei até se eu devo falar, mas assim, na época que foram levar La Sylphide, isso é uma curiosidade, tá? Na época que foram levar La Sylphide no Teatro Municipal, eu estava viajando, eu estaria numa bolsa de estudos que eu tive do governo americano, e eu estava viajando, e a Tatiana Lescova, que era a nossa diretora, me chamou, primeiro lamentou, Ana, você não vai estar, vai ter o balé La Sylphide. Falei, dona Tânia, esse é o momento de eu sair, mas realmente a gente não consegue fazer tudo. Aí ela vira para mim e falou assim, mas não tem importância, esse balé não é para você. Aí eu até fiquei mais felizinha, né? Falei, bom, não é para mim, vou embora, tudo bem. Achei que não... Você sabe que bailarina gosta de desafios, né? Não é para mim aí que a gente quer fazer, né? Sim. Mas, enfim, eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, não pude participar de toda a montagem, etc e tal. Eu cheguei aqui, faltando, assim, acho que uns 15 dias para estrear o La Sylphide. Mas foi numa época de Brasil, quando teve o plano Collor, que tudo fechou, que os bancos fecharam, lembra disso? Sim, claro. 1990. O que aconteceu? A estreia não pôde acontecer, porque o dinheiro do patrocinador ficou todo preso no banco e não tinha como viabilizar o cenário, o figurino, enfim, a produção em si. Então, meio que ficou em suspenso. Eu cheguei, a bailarina francesa que vinha não veio, né, por conta dessa questão do plano Collor, e a outra bailarina que estava aprendendo também se machucou. Então, quando eu chego aqui, não tem nem bailarina principal e acontece o plano Collor. E aí, a dona Tânia me chama e fala, falou com o coreógrafo, Pierre Lacotte, que foi outro encontro na minha vida. Ter encontrado... É pena que eu não morava, então, na França, ou porque eu queria ter trabalhado muito mais com ele, porque tive um encontro ali também de almas, de encontro de muito bom, de coreógrafo, bailarina,
criador e criatura, foi uma coisa muito interessante. Sim. Mas aí ele me ensinou e falou, não, eu quero que você, então, aprenda, e porque a gente nem sabia quando ia estrear. E, Flávio, eu aprendi ali em 10 dias, comecei a aprender e ensaiar com ele. Era uma coisa maravilhosa, porque ele dava todos os detalhes. Eu ficava até altas horas ensaiando, eu e Paulo Rodrigues, ensaiamos muito, porque só tínhamos nós dois, porque o casal de fora que vinha não veio. Enfim, aí tem muitas histórias nisso. Aí paramos esses ensaios até poder voltar uma pequena temporada e só fomos fazer La Sylphide no segundo semestre. Então, claro, quando recomeçaram os ensaios de La Sylphide, me chamaram, eu, Paulo Rodrigues, vamos fazer, e nós viramos o segundo cast. Tinha um casal que vinha da Ópera de Paris e nós também aqui como casal brasileiro. Olha, foi um encontro de meu personagem. Bom, e tudo isso para contar que teve minha estreia no Rio de Janeiro e Dona Tânia assistindo na plateia. Não tinha assistido nenhum ensaio desde então, desde aquele meu outro encontro e desde que ela deixou de ser diretora, porque ali, quando começou o Plano Collor, ela ainda era diretora. Enfim, quando acabou, Flávio, ela foi no meu camarim e disse, minha filha, aquele jeito dela, né? Minha filha, é o balé da sua vida. Não há personagem na vida melhor para você do que o La Sylphide. Você... Aí fez milhares de elogios. Eu falei, para quem o balé não era, né? Eu falei, viu, Dona Tânia, nada como a gente ser desafiada e a gente procura. E até hoje ela lembra disso. Mas eu acho que ela queria te desafiar, Ana. Ana, você se encontra com esse repertório do Teatro Municipal, que nessa época foi fantástico, porque eram grandes produções, você dançou Romeu e Julieta, dividindo o palco com a Makarova, com a Márcia Aidê, que eram grandes nomes da dança mundial. Eram grandes nomes, né? Mulheres e homens. Era Yoko Morishita, Sandra Rodrigues, Makarova, Márcia Aidê. Nossa, só teve big stars. Sim, você dançou com Jean-Yves Lormeau, Julio Boca, Fernando Burrones, Lázaro Carreño, Alexandre Goodenough, Richard Craig, Cyril Atanasoff. Isso não é para qualquer pessoa. Então, assim, foi uma carreira brilhante. Eu acho que ali teve uma conjugação de fatores que levou aquela casa a ter esse repertório, a trazer esses bailarinos para cá e a ter você no elenco. Eu queria lembrar aqui um caso que eu estava próximo. E você conta isso no seu livro, portanto, eu acho que eu vou me sentir à vontade de contar aqui também. Era Don Quixote, era um balé elétrico, né? Um balé que a personagem Kitri já entra no palco de uma forma elétrica. Já entra chegando. É. E não sei o que aconteceu, porque acidentes acontecem até com as grandes estrelas. Quando você faz um grande salto, não sei se o palco estava escorregadio ou se você tropeça na roupa, você leva um tombo. A plateia inteira faz aquele suspense. Eu estava a 2 metros de você e quando você levantou, eu acho que todas as pessoas que te viram dançar, ou quem conhece você, vai sempre se lembrar dos seus olhos. Os seus olhos em cena é impressionantemente expressivo. Mas quando você levantou daquele tombo, parecia que tinha fogo naquele olho. E eu não me lembro de nenhum espetáculo que eu tenha participado no palco, junto com você, que tenha sido melhor do que aquele. Que você tenha levantado mais a plateia do que aquele. Que você tenha comandado aquele corpo de baile a fazer exatamente o que você queria que eles fizessem. Aquele foi um espetáculo memorável. Como é que foi? Conta um pouco pra gente, a partir de você, a sua sensação de fazer aquilo. Isso, olha só. Foi um dia mesmo, a gente ia começar Don Quixote, eu dançava com Jean-Yves Lormeau. Com Jean-Yves eu tenho sempre uma história engraçada com Jean-Yves. Ele era meu partner nesse dia. Mas o corpo de baile começou a dizer, eu não sei se você lembra que tinha um cenáriozinho, eu saía de cima tinha um degrau. Eu saía de cima desse degrau, apoiava e fazia um grand jeté, tipo, cheguei, Kitri chegou. Mas aí, o corpo de baile começou a dizer, tá escorregadinho. Eu falei, e eu falava, fiquem tranquilos, já passei breu, eu já tinha raspado a minha sapatilha, já tinha passado breu, e eu tava muito
segura de mim que eu não ia escorregar, que estava tudo bem. Mas a gente dançava nesse momento, eu não me lembro se foi a primeira ou a segunda temporada de Don Quixote nossa, a gente dançava sobre um telão pintado, você lembra disso? Sim. Era um tecido no chão que a Dalal inventou de pintar para parecer que era piso da praça. E eu acho que isso é que estava meio escorregadinho. Mas todo mundo falou e eu entrei crente que eu estava segura. E o que aconteceu é que eu nem saltei, eu não caí, eu tropecei. Na hora que eu apoiei o pé para fazer o Grand GT a 180 graus, eu apoiei e já derrapei. Eu entrei derrapando no meio ali do corpo de baile. Mas levantei, imagina, meu primeiro segundo de balé eu tô caindo, levantei com todas as ganas, querendo fazer o melhor possível, sabendo que eu não podia mais errar nem meio milímetro de passe. E aí o corpo de baile me deu muita força. O Teatro Municipal, obviamente, aplaudiu. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fui em frente, tive que dançar toda aquela variação de saltos. Mas o corpo de baile me deu muita força. Vocês estavam ali do lado, vamos, e é isso. E foi realmente um espetáculo de fogo, de energia, porque eu queria chegar até o fim e mostrar que tudo era possível. E graças a Deus a gente não escorregou mais nesse dia. Ana, você diz que o corpo de baile te deu força. Eu vejo o contrário. A gente sempre pensa numa primeira figura, numa primeira bailarina, como aquela que tem mais técnica, mais interpretação, que tem mais carisma. Mas quase ninguém repara que ela é uma líder, que é sob a sua liderança que aquele espetáculo acontece e que às vezes é ela responsável por levar esse espetáculo nas costas. Ou seja, é ela quem comanda aquela massa de gente a fazer o espetáculo como ela quer. E você sempre foi mestra em fazer isso. Você tinha esse pensamento, assim, era claro na sua cabeça? Não, meu pensamento era, eu queria que todos estivessem envolvidos com a minha história. Por isso eu gostava muito de contracenar com quem estava no corpo de baile, de olhar no olho para ver se eles estavam me olhando. E eu queria que todos estivessem atentos ao que eu estava fazendo para ter resposta, perguntas e resposta, para ter essa... E não só uma coreografia que eu sei que eu vou virar para lá, que eu vou virar para cá. Não, eu queria trazer esse olhar do corpo de baile para junto de mim. Isso eu sempre quis, essa é uma realidade. E acho sim que os primeiros bailarinos, eles são responsáveis por alinhavar todas essas cenas, todas as cenas de conjunto, todas aquelas cenas vigorosas, por exemplo, em Don Quixote, que tinha cenas lindas de corpo de baile, de seguidilha, de cena de toureiros, de cena, enfim, de grupo. Mas que a gente, quando entrava, a gente precisava que eles estivessem todos ligados na gente também. Então, assim, eu acho que isso foi um mote um pouco da minha carreira. Assim como o mote da minha carreira foi tentar popularizar, levar a dança para o ar livre, para que as pessoas pudessem conhecer o que era o balé, também foi sempre um desejo meu que o corpo de baile tivesse sempre ligado a mim, a minha personagem, ao que eu estava fazendo, para que a gente pudesse entregar um espetáculo por inteiro para o público que nos assistia. Ana, a gente que é teu amigo, assim, e a gente que gosta da dança, que faz a dança, a gente tem muito que agradecer, né, a você por ser essa pessoa generosa, porque assim, você tem todo um nome, você é respeitada não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, você tem o respeito da crítica, mas você é de uma simplicidade e um amor àquilo que você faz. Eu nunca vi você tratando nem por longe mal um fã, eu nunca vi você dispensando, deixando de dar uma entrevista, seja lá para que veículo seja. Quer dizer, você sempre trabalhou muito duramente, às vezes com muito cansaço. Várias vezes eu vi você sair despedaçada de um espetáculo e a ter que atender as pessoas na portaria do teatro. Então, assim, isso é o que faz uma grande bailarina. Não é só dançar bem, é todo esse comportamento que há em redor disso. Você dançou, como você falou, no Sarah Royal Ballet na Inglaterra, você dançou no Ballet Nacional de Cuba, você dançou com o Ballet da Ópera de Roma, o Ballet de Santiago.
É diferente o público lá? Era diferente para você dançar nesses lugares e dançar na tua casa, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Bom, Flávio, claro que depois de alguns anos de carreira aqui, depois que você já tem um nome aqui, eu sabia que tinha um público aqui no Brasil e aqui no Rio, sobretudo, era aquele público que ia me ver dançar. No Rio era aquele público que ia me ver dançar. Em outros lugares, quando eu era convidado especial, claro que eu sabia que eles iam me ver dançar e eu ficava muito feliz, sempre com aquele friozinho na barriga, mas sempre querendo entregar o meu melhor. Sempre foi bastante difícil quando eu chegava pela primeira vez num país diferente e você sendo uma figura principal. Mas assim, eu tive momentos de muitas alegrias, né? Porque em alguns lugares eu dancei balés completos, outros eu dancei balés só pas de deux. Mas, por exemplo, eu me lembro muito... Meu primeiro convite internacional como primeira bailarina foi na Venezuela, com Fernando Burrones, que era a coreografia do Henrique Martínez, que era nosso coreógrafo aqui, e que me levou para lá. Imagina, os jornais de lá só esperavam o Fernando Burrones. Fernando Burrones estava no auge dele. Sim. E só se falava de Fernando Burrones, e ninguém sabia quem é essa que vem com Fernando Burrones. E quem é essa brasileira que vem com Fernando Burrones. Então, era uma grande responsabilidade. Eu dizia, meu Deus do céu, como vai ser essa crítica? Era o meu primeiro convite internacional como primeira bailarina. E olha, aí eu entrei, né, na portinha ali da copélia, da casinha, fiz a minha primeira variação. Quando terminou, eu acho que também ninguém sabia, era tudo uma incógnita e todo mundo estava querendo saber quem é essa. Quando eu terminei a minha primeira variação, que o teatro veio abaixo, quase que parou o espetáculo para poder aplaudir, eu fiquei tão feliz e eu acho que ali me deu muita força. E ali eu falei assim, agora eles sabem que eles vão ver uma historinha completa aqui. E foi muito bom. Essa foi a primeira vez. E claro que outras tantas vezes, como você falou aí de Roma, eu fui substituir a grande estrela italiana, que era Carla Frati, que eu acho que tinha se machucado e tal. Ela ia dançar com Fernando Burrones também. E eu fui meio que chamada de última hora para fazer esse espetáculo, e o Fernando disse, vamos, você conhece tanto balé, um balé que eu adorava fazer. E claro, eu fui muito tensa, sobretudo, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eles vão me odiar, porque eu estou substituindo a diva, né, que era a Carla Frati. Mas eu tive maravilhosa, quer dizer, e aí foi um espetáculo normal, foi em Terra de Caracalla, foi ao ar livre, com a Ópera de Roma, com o corpo de baile da Ópera de Roma. Foi lindo o espetáculo, mas eu tive excelentes críticas também. Então, aos pouquinhos a gente vai, mas era diferente. Quando você chega num lugar que você sabe que ninguém te conhece, é um pouco diferente. Agora, a responsabilidade é tão grande. Quando ninguém te conhece, você precisa provar muito. Sim. E quando te conhecem, você quer mostrar o melhor dos melhores da sua vida, porque você não pode decepcionar esse teu fã querido ou essas pessoas que já te seguem há algum tempo. Então, meninos e meninas, jovens bailarinos, saibam que a gente precisa trabalhar o tempo todo sem parar, porque a gente precisa sempre entregar o melhor de nossas vidas no palco. Ana, a gente já está chegando quase no fim do programa, ele passa rapidíssimo, e eu queria falar de um momento seu que eu acho glorioso, assim, como teu fã, porque além de seu colega, eu sou também entusiasta da tua carreira. Quando você fez um papel como atriz na TV Globo, uma novela do Manuel Carlos, como é que foi fazer Páginas da Vida junto com Tarcísio Meira, Glória Menezes? Naquele momento, o Brasil inteiro vê o seu rosto, porque a gente escutava falar, às vezes, da bailarina Ana Botafogo, mas muitos ainda não conheciam o seu rosto. Como é que foi para você aquela experiência? Não era nem só que não conheciam o meu rosto, eu acho que não conheciam a minha voz, né? Assim. Porque a bailarina não fala. Sim. Enfim, olha, foi uma experiência maravilhosa, foi um convite do Manuel Carlos, que me disse, olha, eu tenho um papel para você, mas eu fiquei muito aflita a princípio, porque eu falei, ele não sabe, ele só me conhece como bailarina, não sabe se eu sei falar, como é a minha voz, e eu tanto insisti que eles acabaram fazendo um teste comigo, eu passei também um teste, que foi ótimo, mais um teste na vida da bailarina, e aí entrei para fazer esse papel. Eu acho que foi um grande presente para mim,
porque foi, primeiro, me dar uma família, né, de atores que eram super experientes. Eu era a única que não era atriz ali, era apenas bailarina. Eles me receberam muito bem. Eu era filha da Glória Menezes, do Tarcísio Meira, que também, nossa, me ensinaram muito, e eu tinha a oportunidade de muitas vezes ficar dentro do estúdio para vê-los trabalhar, e isso eu fiz muitas vezes. Você me conhece como eu gosto de ficar observando, né? Então, eu observei muito. Agora, o mais importante foi no momento que eu podia fazer isso, até tirei uma licença do Teatro Municipal, eu já tinha uma carreira consolidada, mas foi um momento de aprendizado, mas um momento para falar de dança no nosso maior veículo, que era a televisão e a TV Globo. Então, você imagina que durante 10 meses nós falamos de dança, falamos de um centro cultural e falamos de aula de balé, porque eu dava aula de balé. Então, muita gente lá nos interiores do Brasil, ou lá na tribo indígena, que nunca tinha visto uma aula de balé, via pequenos trechinhos e a gente pôde falar de dança. Ali eu acho que foi um benefício muito grande para as artes em geral, mas para a dança muito. Claro que eu sou extremamente grata por essa experiência. Não é fácil, eu achei bem difícil. Sobretudo, eu vi as cenas dos principais, né? Eu tinha muita cena de dança, eu gravava bastante porque eu tinha muitas aulas, mas sobretudo o que me impressionava, os outros atores, quando eles interpretavam, eles muitas vezes gravavam as cenas, porque no teatro, né, nós somos mais próximos do teatro, porque a gente chega para o balé, né, tem começo, meio e fim. Eu vou numa sequência de emoção desse meu personagem. Na televisão, às vezes eles gravam o final da cena, depois eles vêm para primeiro, e a outra coisa que eu achava muito difícil é no silêncio, não tem música. O fundo musical que colocam é depois, quando a novela está pronta. Então é tudo nu e cru. E eu acho que, por exemplo, para a minha vida de bailarina, a música me faz muita falta. A música me levou a muitas emoções no palco, que essas músicas geniais de grandes compositores como Tchaikovsky, por exemplo, que levam a gente a emoções inacreditáveis. Então, assim, foi uma experiência linda. Sou eternamente grata ao Manuel Carlos por essa experiência. E depois que a novela acabou, ele virou para mim e disse assim: Ana, achei você corajosa. Porque imagina, você com uma carreira consolidada podia ir e não... Aí eu falei, agora que você me fala isso. Mas foi mesmo de uma coragem. Mas aí, assim, eu acho que eu levei tudo como um grande aprendizado. E adorei, porque hoje eu levo, por exemplo, eu que não estou mais nos palcos, não danço mais, mas hoje eu apresento espetáculos, eu faço pequenas participações, até mesmo como atriz. Eu acho que meio que surgiu disso. Eu vi que eu tinha possibilidade de usar a minha parte artística, levar para o palco, mesmo que não fosse com a dança. Porque eu acho que o meu aprendizado da dança lá de pequenininha, o aprendizado do balé é para a vida inteira. Seja para o que quer que seja que você vai fazer na sua vida. Ana, a gente já está chegando quase no fim do programa, ele passa rapidíssimo, e eu queria falar de um momento seu que eu acho glorioso, assim, como teu fã, porque além de seu colega, eu sou também entusiasta da tua carreira. Quando você fez um papel como atriz na TV Globo, uma novela do Manuel Carlos, como é que foi fazer Páginas da Vida junto com Tarcísio Meira, Glória Menezes? Naquele momento, o Brasil inteiro vê o seu rosto, porque a gente escutava falar, às vezes, da bailarina Ana Botafogo, mas muitos ainda não conheciam o seu rosto. Como é que foi para você aquela experiência? Não era nem só que eu não conhecia o meu rosto, eu acho que não conheciam a minha voz, né? Assim. Porque a bailarina não fala. Sim. Enfim, olha, foi uma experiência maravilhosa, foi um convite do Manuel Carlos, que me disse, olha, eu tenho um papel para você, mas eu fiquei muito aflita no princípio, porque eu falei, ele não sabe, ele só me conhece como bailarina, não sabe se eu sei falar, como é a minha voz, e eu tanto insisti que eles acabaram fazendo um teste comigo, eu passei também um teste, que foi ótimo, mais um teste na vida da bailarina, e aí entrei para fazer esse papel. Ele, eu acho que foi um grande presente para mim, porque foi, primeiro, me dar uma família, né, de atores
que eram super experientes. Eu era a única que não era atriz ali, era apenas bailarina. E eles me receberam muito bem. Eu era filha da Glória Menezes, do Tarcísio Meira, que também, nossa, me ensinaram muito. E eu tive a oportunidade de muitas vezes ficar dentro do estúdio para vê-los trabalhar. E isso eu fiz muitas vezes. Você me conhece como eu gosto de ficar observando, Sim. né? Então, eu observei muito. Agora, o mais importante foi no momento que eu podia fazer isso. Eu até tirei uma licença do Teatro Municipal. Eu já tinha uma carreira consolidada. Mas foi um momento de aprendizado, mas um momento para falar de dança no nosso maior veículo, que era a televisão e a TV Globo. Então, você imagina que durante 10 meses nós falamos de dança, falamos de um centro cultural e falamos de aula de balé. Que eu dava aula de balé. Então, muita gente lá nos interiores do Brasil, ou lá na tribo indígena, que nunca tinha visto uma aula de balé, via pequenos trechinhos e a gente pôde falar de dança. Ali eu acho que foi um benefício muito grande para as artes em geral, mas para a dança muito. Claro que eu sou extremamente grata por essa experiência. Não é fácil, eu achei bem difícil. Sobretudo, eu vi as cenas dos principais, né? Eu tinha muita cena de dança, eu gravava bastante, porque eu tinha muitas aulas, mas, sobretudo, o que me impressionava, os outros atores, quando eles interpretavam, eles muitas vezes gravavam as cenas, porque no teatro, né, nós somos mais próximos do teatro, porque a gente chega para o balé, né, tem começo, meio e fim. Eu vou numa sequência de emoção desse meu personagem. Na televisão, às vezes eles gravam o final da cena, depois eles vêm para primeiro. E a outra coisa que eu achava muito difícil é no silêncio, não tem música. O fundo musical que colocam é depois, quando a novela está pronta. Então é tudo nu e cru. E eu acho que, por exemplo, para a minha vida de bailarina, a música me faz muita falta. A música me levou a muitas emoções no palco, que essas músicas geniais de grandes compositores como Tchaikovsky, por exemplo, que levam a gente a emoções inacreditáveis. Então, assim, foi uma experiência linda. Sou eternamente grata ao Manuel Carlos por essa experiência. E depois que a novela acabou, ele virou para mim e disse assim: Ana, achei você corajosa. Porque imagina, você com uma carreira consolidada podia ir e no... Aí eu falei, agora que você me fala isso. Mas foi mesmo de uma coragem. Mas aí, assim, eu acho que eu levei tudo como um grande aprendizado e adorei, porque hoje eu levo, por exemplo, eu que não estou mais nos palcos, não danço mais, mas hoje eu apresento espetáculos, eu faço pequenas participações, até mesmo como atriz. Eu acho que meio que surgiu disso. Eu vi que eu tinha a possibilidade de usar a minha parte artística, levar para o palco, mesmo que não fosse com a dança. Porque eu acho que o meu aprendizado da dança lá de pequenininha, o aprendizado do balé é para a vida inteira. Seja para o que quer que seja que você vai fazer na sua vida. Ana Botafogo, muito obrigado pela tua participação em Paracuru, Cidade que Dança. Quero dizer para você, mais uma vez, da minha admiração pela tua carreira, pela pessoa como você é. Obrigado por tudo que você fez, que você ainda faz pela dança brasileira. Um beijo enorme. Muito obrigada, Flávio. Desejo tudo de bom para Paracuru, Cidade que Dança. Quero agora estar mais perto, saber de todos esses depoimentos que você tem por aí, já aí gravados. Sim. E quero estar depois pertinho de você, para saber todas as novidades aí dessa cidade encantadora, que eu sei que você faz tanta coisa e tão bem, através da dança, tão bem para esses jovens estudantes e sonhadores da nossa arte. A gente te espera, a cidade é linda, uma praia maravilhosa, e agora que eles conhecem um pouquinho mais de você, seria maravilhoso ter você na nossa cidade. Um beijo, Ana, um abraço enorme. Beijo grande, tudo de bom, feliz 2023 para vocês todos.